Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Calcula Então. Estamos retomando o curso de MATLAB do básico ao avançado e nessa etapa eu vou falar sobre os formatos de variáveis. Na aula anterior nós descobrimos como atribuir uma variável, como manipular variáveis em geral, assim. Agora, imagina que você tenha um número que ele seja 1 dividido por 3, é uma dízima periódica 0,33, tananã. Você tem N diferentes formas de exibir esse valor no MATLAB. Por exemplo, o valor de π, aqui ele está definido com 4 casas decimais. Mas se eu quisesse exibir ele de outras maneiras, eu consigo. Por exemplo, na verdade, o MATLAB vem definido como short, né? A versão de fábrica padrão dele. Então, essa versão ele vai exibir com 4 casas decimais. O comando format mais o short ele define com 4 variáveis e 4 casas decimais após a vírgula. Agora, se eu usar o comando format long, ele vai exibir o mesmo valor de A, só que agora com 15 casas decimais após a vírgula. O short E ele exibe em notação científica curta, com 4 dígitos após a vírgula. Agora o long, na verdade, o long E, ele exibe também em notação científica, só que agora com 15 dígitos após a vírgula. Um outro formato interessante é o formato curto decimal, só que em notação científica. Aqui, se eu tivesse um valor que fosse necessário colocar o expoente, ele colocaria 10 a primeira, 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a menos 1, menos 2, menos 3, menos n. E existe o outro formato, que é o format short eng, que é o formato engenharia curto. O formato engenharia ele trabalha com potências de 3 em 3. 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, 10 a menos 3, 10 a menos 6 e 10 a menos 9, por exemplo, e assim sucessivamente. Um outro formato bastante utilizado é o formato bank, que é um formato utilizado para moeda, com 2 dígitos após a vírgula. Se você é da área de economia, essas áreas e usa o MATLAB, provavelmente você vai preferir essa formatação com 2 números após a vírgula. Alguns outros casos talvez precise de mais algarismo significativo. O MATLAB também ele exibe o valor de 1/3 em formato hexadecimal, que é esse formato aqui. Outra maneira de exibir os valores é o formato racional. Ou seja, 1/3 ele exibe como 1/3. Aqui uma coisa sobre variáveis, né, que eu não comentei na aula anterior. O comando ru, ele lista todas as variáveis existentes. Eu, no caso, só tenho 2 variáveis, a variável a e a variável ens. Agora eu quero saber que tipo de variável são essas variáveis. Eu posso utilizar o comando whos, ele informa o nome, o tamanho e o tipo da variável. No caso, eu tenho uma variável 1 por 1, e ambas ocupam 8 bits e são do tipo double. Se fosse uma string, se fosse categórica, ele ia informar isso. Mais para frente nós iremos trabalhar com esses tipos de variáveis. Se fosse um vetor ou uma matriz, por exemplo, uma matriz 2 por 2, 4 por 4, etc. Agora, se eu quero, por exemplo, apagar, somente criar uma variável área, que área é igual a 10. Por exemplo, se eu quiser apagar a variável área, eu escrevo clear área. Ou clear o nome de qualquer outra variável que você tem aí no seu workspace. Ele vai apagar a variável área. Vamos confirmar isso. Ele exibe que não existe mais a variável área. Agora, se eu quiser apagar tudo, eu posso usar o comando clear all. Ele vai apagar todas as variáveis do workspace.
quiser limpar o meu comando Windows, eu uso o comando CLC. Muito obrigado a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.